Olá, há muito tempo ouvimos dizer que a salvação é individual. E hoje aqui nesse vídeo eu quero desmistificar esse dito que há muito tempo vem sendo divulgado, que a salvação é individual. Fique comigo até o final desse vídeo para que você possa entender de fato por que a salvação não é individual. Por que a minha salvação depende do próximo. Parece contraditório, né? Mas a salvação, de certo ponto, ela é individual. E eu vou explicar como ela é individual e como ela deixa de ser individual. Então vamos a alguns relatos bíblicos. O primeiro é uma passagem que eu uso quase em todas as minhas pregações, onde Jesus Cristo está lá na porta do templo. Eu consigo imaginar que há uma escadaria e ele olha os rabis, que eram os senhores da lei daquela época, e ele diz assim: raça de víbora, vocês trancam a porta do céu, vocês mesmos não entram e não deixam que ninguém entra. Em outra passagem, ele diz o seguinte sobre a pedra de tropeço, que nós não deveríamos ser pedra de tropeço na vida de ninguém. O que seria pedra de tropeço? É o evitar que o outro recebesse a salvação. Como assim recebesse a salvação? Se eu faço injúrias, se eu faço fofoca, se eu faço qualquer coisa que eu leve o meu irmão a se irar, a ter mágoas, a ter alguma coisa contra mim. E as escrituras diz que é o seguinte: que nada impuro entrará no reino dos céus. E tem uma listinha aqui, ó, que é a avareza, é o ciúmes, é a ira, é o rancor. Nada disso entrará no reino do céu. Então, se você é pedra de tropeço, e ele disse: ai daquele que é pedra de tropeço, melhor, eu estou dizendo que você nem nascesse, porque a sua condenação é muito grande, ser pedra de tropeço. Bom, outro fator importante é que Jesus chamou os apóstolos para pregar o evangelho. E ele pediu para... Hoje a gente não precisa fazer isso, pode usar as redes sociais igual eu estou usando. Ele pediu que largasse tudo que tinha e pregasse o evangelho. Aí eu te pergunto, para que pregar o evangelho? Se eu descobri o evangelho, se eu descobri o caminho da salvação, e isso para mim me basta. Então eu pego o caminho da salvação, eu pego o evangelho somente para mim, guardo o evangelho como se fosse algo que só pertencesse a mim e acabou. Mas não. Ele disse: ide e pregai o evangelho a todos. Por que ele disse isso? Porque ele quer que todos se salvam. Todos. Embora ele mesmo disse que muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. E eu quero estar entre os muitos chamados, e eu quero estar entre os poucos que serão escolhidos. Esse é um motivo que eu procuro levar o evangelho a todos. Eu vou contar uma história para testificar o porquê que a salvação não é individual. Imagina que você chega na sua casa hoje, não é difícil, e um salteador, um bandido, igual na parábola que Jesus contou, que se o homem de família soubesse a hora que o bandido chegaria, ele vigiaria somente na hora que o bandido chegaria. Mas como não sabe a hora que o bandido chega, tem que vigiar e orar 24 horas. Então vamos voltar. Imagina que você chega na sua casa e um salteador, um bandido, entrou e pôs fim à vida a todas as pessoas que você ama.
Ali se encontrava sua mãe, seu pai, seu filho, sua esposa, todo mundo que você ama. É triste, não é? É duro até de pensar. Bom, agora vamos um pouquinho mais adiante. Quem é esse salteador? Esse salteador e este bandido é o maligno, é o próprio Satanás. Agora imagine você no julgamento final. Eu acho que nem para o julgamento final não vamos, se não pregarmos o evangelho. Mas vamos na analogia. Você foi para o julgamento final. E no julgamento, o seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, seu marido, não estão lá no livro da vida. Agora você consegue entender quando você abriu a porta da sua casa e o salteador, o bandido, veio e roubou a vida de todos? Queridos irmãos e irmãs, se pensarmos que a salvação é individual, fracassamos como os mensageiros de Cristo. Fracassamos como um mensageiro do reino celestial. Fomos chamados a pregar o evangelho. Fomos chamados a pregar o arrependimento. Aí você me pergunta, mas irmão Wagner, como que eu faço? A minha esposa não quer me ouvir, o meu marido não me ouve, o meu filho é rebelde. Como você sugere que eu mostre o caminho da salvação? Jesus contou uma parábola do semeador. E o homem saiu a semear, e a semente é o evangelho, tá? A semente é o evangelho e o seu testemunho. E ele foi espalhando essa semente. Algumas sementes caíram entre as pedras, outras caíram no asfalto e outras caíram em terra fértil. E a analogia ele explica lá aonde são essas terras. Que o seu filho não está preparado para ouvir o evangelho, o seu marido, a sua esposa tem o coração duro, não quer ouvir o evangelho. Mas Jesus, ele disse, sejais o sal da terra. O que é ser o sal da terra? Você ser humilde. Ser humilde não é ser trouxa, tá? É ser humilde. É ser humilde, não é ser trouxa. Mas não levantar sua voz, não ficar gritando à toa, não ficar pagando de louco, de louca. Ser justo naquilo que você faz. O que é seu pode ser dividido. Trazer sobre si o nome de Jesus Cristo. E quando você prega o evangelho sem imposição, e uma outra coisa, sem oposição, com amor e com ternura, e dando o seu exemplo, se o seu marido não quer ouvir, tudo bem. Ele conhece já o evangelho pela expressão do seu rosto. Ele conhece o evangelho pelas atitudes que você demonstra ao lidar com dificuldades, tanto financeira quanto emocional. Se a sua voz é branda e suave, ele vai reconhecer que por trás de você existe Deus e o Espírito Santo te guiando. E uma hora ou outra o seu filho e o seu marido vai querer ter esta mesma tranquilidade, esta mesma confiança que você tem no Senhor. Mas se as suas palavras são de amor e da boca para fora
e na menor dificuldade você explode, xinga, ofende, você está afastando as pessoas do reino do céu. Por muitas vezes já ouvimos relatos de pessoas que são maridos de pastores, ou esposa de pastores, ou filhos de pastores, que pregam o testemunho assim: na igreja ele é uma pessoa e dentro de casa é um demônio. Olha, como que você quer converter o seu marido, o seu filho, o seu pai, os seus amigos, se eles reconhecem que você é totalmente diferente daquilo que você é na igreja? Então tem como pregar o evangelho pelas nossas atitudes, pelos nossos exemplos. E é isso que eu quero trazer para vocês. Sejais o sal da terra. Tomai sobre si o nome de Jesus Cristo. E antes de me irar, levantar minha voz, gritar com alguém, murmurar, falar mal, pensa o que Jesus Cristo faria. E temos que fazer de tudo para que aquela pessoa também reconheça que Jesus Cristo é o único nome a qual seremos salvos. Mas lembre-se, às vezes a melhor maneira de se pregar o evangelho é dando um exemplo, não impondo goela abaixo o evangelho. Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha e deixa um recado para as pessoas que vêm até aqui e que acham que a salvação é individual. Irmãos, Paulo perguntou para aquele homem: mostra-me a sua fé sem obra, e eu mostro a minha obra e verás a minha fé. O que é a obra? A obra não é chamar as pessoas para o lado de Jesus Cristo. A obra não é ajudar os necessitados. A obra não é pregar o evangelho. Como então que se diz que a salvação é individual? Para finalizar, eu gosto de usar isso em todas as minhas pregações, é que os anjos do céu festejam quando uma alma de um pecador é salvo. Como podemos deixar alguém para trás? Como podemos virar para o nosso marido, para a nossa esposa e para os nossos filhos e falar: ó, o problema é seu, você não quer seguir Jesus Cristo, o problema é seu. Enquanto a nossa atitude deveria ser o seguinte: pensar, bom, o meu marido não quer seguir a Jesus Cristo, mas eu vou ser brando, vou orar, vou jejuar, vou dar meu exemplo. E Deus, Jesus Cristo, no seu tempo, converterá o coração dele. É isso, irmão. Agora, como faremos diferente? A salvação não é individual. A salvação é individual quando tudo que pudermos fazer para salvar aquela pessoa não surtiu efeito para a pessoa. Aí o problema é da pessoa. Mas eu, enquanto um seguidor de Jesus Cristo, eu tenho que fazer o máximo para que aquela pessoa seja salva. Esse é o ensinamento de Jesus Cristo. Sejais o sal da terra. Para que serve o sal se não é para salgar? Você está salgando o suficiente? Você está sendo o tempero suficiente? Você está clamando ao Senhor por cada pessoa que não reconhece Ele como Salvador? Se você não estiver fazendo isso, se você não estiver ajudando membros da sua família, por isso que eu disse lá atrás no vídeo, hipoteticamente nem vamos para o julgamento final, se pensarmos que a salvação é individual. Porque como eu posso não ajudar as pessoas a entrarem no reino? Se inscreve no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fique em nome de Jesus Cristo. Amém.